Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Geral aqui do projeto Até o Canudo. Vamos formar juntos, aqui ninguém fica para trás. Eu sou o Ted Wilson e ninguém mais é. Pessoal, hoje na aula nós vamos aprofundar um pouco sobre os modelos atômicos. Essa aula aqui dificilmente você vai encontrar na graduação, porque na graduação não se aprofundam os modelos atômicos, mas não pense que é por má fé dos professores, mas sim porque não há tempo, é preciso cumprir ali com a ementa e acaba que a gente não aprofunda esse tema. Mas essa aula de modelos atômicos é uma baita aula sobre como se faz ciência, construindo pensamentos a partir de outros pensamentos e conclusões, e também uma aula brilhante sobre os cientistas ali no século rico para a nossa área, o século XIX, o século XX, grandes mentes que surgiram e que lançaram as bases para o nosso entendimento. Mas a nossa aula começa muito longe disso, começa lá na Grécia Antiga com Leucipo e Demócrito. Demócrito, aluno de Leucipo, inclusive desenvolveu suas ideias. Eles eram pré-socráticos. O que se preocupavam os pré-socráticos? Os pré-socráticos queriam descobrir o arqué da natureza, da physis, do que a natureza era feita. Então, a arqué, a origem, essência da natureza. Afinal, o que compõe todas as coisas da nossa natureza? E existia uma heterogeneidade de pensamentos acerca do que era a origem de todas as coisas. Para Tales de Mileto era a água, para Anaximenes o ar, para Pitágoras eram os números e para o Leucipo e para o Demócrito eram os átomos, partículas, matéria. A matéria ela chega no nível em que ela é não divisível. Eles fundam ali a escola atomista ou atomística. Veja bem, aqui se tratava de mais uma filosofia do que propriamente uma ciência, né? Então existia um raciocínio lógico, e esse raciocínio lógico vai se prolongar, vai ser resgatado somente 24 séculos depois. Leucipo e Demócrito eram do século V a.C., e aí o John Dalton ali do século XIX. Então, muito tempo depois, John Dalton ele vem com resgatando essa ideia de átomo. Mas vamos entender como que John Dalton chegou nisso. Ele estudava os gases. O estudo dos gases, ele estava em alta naquela época, porque já se descobria, já se tinha a máquina a vapor. Pô, então pensa, ali no começo da Revolução Científica, da Revolução Industrial, a gente vê a galera se debruçando, muitos cientistas se debruçando sobre o estudo das propriedades dos gases, para, no caso, aperfeiçoar cada vez mais esse entendimento e, consequentemente, as máquinas, enfim. E John Dalton, ali vivendo nessa época, ele estudava, na verdade, a atmosfera. Do que era feita a atmosfera? Ele, assim como Newton, acreditava que a atmosfera não eram elementos ligados, diferentes substâncias ligadas entre si, não. Ele acreditava que era uma mistura. Tanto que lá na frente, esse estudo da lei parcial dos gases, ele vai dizer que também justificou ali o seu modelo atômico. Então, John Dalton estava lá estudando os gases. Ele percebeu, olha, se é uma mistura, existe alguma propriedade, alguma coisa que diferencia um gás do outro. Talvez o tamanho dos seus componentes, das suas partículas. E mais tarde ele vai dizer também que é o peso. Por isso, no seu modelo atômico, ele vai dizer que o que caracteriza um átomo é a sua massa. Ele não usou de primeira essa palavra átomo, ele usou, na verdade, uma coisa chamada partículas últimas. Esse termo, essa expressão, partículas últimas, é inclusive utilizada por um dos seus contemporâneos, eu não sei se ele teve contato, mas era um químico irlandês chamado Huygens, que viveu um pouquinho, que escreveu algo semelhante um pouquinho antes do Dalton. Só que a sacada do Dalton é, na verdade, a inclusão. Ele percebe que as leis de Lavoisier e de Proust, que mais tarde serão chamadas de leis ponderais, elas justificam o seu modelo atômico. E é por isso que a sua hipótese ajuda a comprovar as leis da estequiometria. Que leis são essas? A lei de Lavoisier e a lei de Proust. Tá? Vamos entender o que é cada uma dessas leis. Então, a lei de conservação das massas, ou lei de Lavoisier,
diz o seguinte, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então pensa aqui comigo, uma vela, uma grande vela, e depois de um tempo essa vela que é consumida, ela diminui o seu tamanho, né? Então você concorda comigo que aqui nessa combustão há liberação de CO2, certo? Se eu pesar essa vela inicial e depois a final, houve ali uma redução de peso, né? Mas principalmente porque o CO2 escapou para o ambiente. Então, atenção, a lei de Lavoisier ela é observável para sistemas fechados. Digamos agora que eu coloco essa vela para queimar e fecha aqui esse sistema. Esse CO2 não vai escapar, ele vai ficar preso. E no final, quando eu for medir isso aqui, ó, o CO2, ele vai estar todo disperso aqui nessa caixa. E essa massa inicial vai ser a massa final. Porque eu não vou perder nada. No sistema fechado ali, nada se perde, nada se cria. Na verdade, se transforma. Então, o elemento que compõe ali a vela se transforma nos gases que libera ali durante a sua combustão. Nada se perdeu. Então, a gente pode concluir aqui a partir dessa equação, por exemplo. Isso aqui, pessoal, é uma equação, tá? Ela representa uma reação. Então, o certo seria dizer, olha, dada essa reação, não, dada a equação abaixo, que representa uma equação, que representa uma reação, essa reação é a reação de neutralização, uma base reagindo com ácido, formando sal e água. Isso aqui a gente vai aprender mais para frente. Mas, olha só, se eu analisar a quantidade de massa do sódio, por exemplo, levando em consideração o seu peso atômico na tabela periódica, eu vou ter 23 aqui, e nos produtos eu também vou ter 23, tá? Se eu somar todas as massas correspondentes aos seus pesos atômicos, então 16, onde que tem essa massa? Tem de lá na tabela periódica, Cl 35,5. A massa dos reagentes vai ser igual aqui à massa dos produtos. 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, vai ser 2 e 16. Isso tudo, tanto nos reagentes quanto nos produtos, vai dar 76,5. Nada se perde, nada se cria, tudo aqui se transforma. Beleza? Essa é a lei de Lavoisier. Vamos entender também a lei de Proust. Também chamada de lei das proporções definidas, essa lei diz o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo de formação da água também. Então eu tenho hidrogênio mais oxigênio formando a nossa água. Lá na frente você vai aprender balancear, né, pela estequiometria, caso você ainda não saiba. Mas como você é aluno de ensino superior, imagino que você já chegou na faculdade sabendo isso. Então aqui eu preciso de 2 hidrogênios e se a massa do hidrogênio, a massa molar, é 1 grama, então se eu preciso de 2, 2 aqui nos reagentes eu coloco. Quanto que eu precisaria de oxigênio? Sabendo que a massa da água é 18 gramas. Então eu precisaria aqui de 16 gramas. Olha só que interessante. Não importa qual valor eu coloque aqui. Digamos que eu coloque, sei lá, 50 gramas de oxigênio. Somente 16 vai reagir, porque eu já tenho uma proporção definida aqui. Vamos ver se eu duplicar aqui a massa de hidrogênio. Ficaria com 4 gramas. E eu precisaria de, se eu dupliquei aqui, ó, eu vou ter que duplicar aqui também. Vezes 2, 32 gramas. Mas tá, se eu colocar, sei lá, 8 gramas e aqui eu colocar 100 gramas de oxigênio. Tudo bem. Percebe que daqui para cá eu quadrupliquei. Mas o quádruplo de 16 é 64, correto? Então, na verdade, o que eu preciso de oxigênio para reagir, mesmo que eu tenha 100, só reage 64 gramas. Então, existe aqui uma proporção definida. Vamos enxergar melhor como que essa proporção está definida? Se eu dividir as minhas massas aqui no primeiro caso pelo maior divisor comum entre esses dois números. Então, o maior divisor comum é o 2, né? Porque o 2 ele divide aqui por 2 e dá 1. E o 16 ele pode dividir por 2 e vai dar 8. Beleza? Eu tenho aqui uma relação de 1 grama reagindo com 8 gramas de oxigênio. Tá? Aqui também, se eu dividir pelo maior, quem que é o maior? O 4 pode dividir por ele mesmo, 4. E o 32, se tem que ser comum para os dois, então 32 dividido por 4 dá 8 gramas também. E aqui dá 1 grama. Se eu dividir 8 por 8,
dá 1 grama. E aqui, 64 por 8 dá 8 gramas. Beleza? Então percebe que aqui que eu tenho uma relação já definida. 1, 8. 1, 8. 1, 8. Se as coisas são formadas por esferas pequenas, né, maciças, indivisíveis, essa proporção ela realmente é definida para qualquer formação de composto. Beleza? Mas aí, em 1803, o Dalton publica, então, a sua primeira tabela de pesos atômicos. Na verdade, era uma espécie de simbologia, representação dos átomos. Percebe que há diferentes desenhos para cada átomo, mas o que ele quer dizer é o seguinte, olha, os átomos de oxigênio serão representados assim porque todos os átomos de oxigênio são iguais e eles possuem um peso. O de hidrogênio serão representados assim porque todos os átomos de hidrogênio são iguais e possuem um peso. Esse peso é diferente. Então essa tabela veio um pouquinho antes do seu trabalho principal, que aí sim, esse trabalho publicado em 1808, um novo sistema de filosofia química. Foi publicado inclusive em 3 partes. Mas esse trabalho traz à tona um modelo atômico do Dalton e as seguintes conclusões. A matéria é composta de átomos, aí sim ele utiliza o termo átomos, que são indivisíveis e indestrutíveis. O que eu quero dizer com indestrutíveis, indivisíveis aqui? Olha, nada se perdeu, meu filho, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vê lá o exemplo da vela, não é porque ela diminuiu de tamanho que eu perdi ali o que compõe a vela, os átomos que compõem a vela. Não, eles na verdade se associaram de outras formas, formaram ali os gases, e isso válido para sistemas fechados. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos e apresentam o mesmo peso, é por isso que ele representa ali a simbologia com os desenhos, o átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio, enfim. Os compostos são formados por um número fixo de átomos de seus elementos constituintes, então leve em conta também a lei de Proust. E a partir da lei de Proust também ele conclui ali a sua lei, a lei das proporções múltiplas, em que ele diz que, olha, mesmo que um composto seja formado, mesmo que 2 elementos formem compostos distintos, existe ali uma razão de números inteiros entre eles. Então, por exemplo, o C reagindo com O pode formar tanto o CO2 quanto o CO, né, o monóxido de carbono. Então existe aqui uma razão que ele vai chamar de lei das proporções múltiplas. No ensino médio, isso é conhecido como modelo da bola de bilhar. Talvez o que fique ainda confuso na cabeça de vocês é o que é bem esse maciço. Mas é essa ideia de preenchido, sabe? Que não é oco. Então, o modelo de Dalton ele é sintetizado no ensino médio como um modelo da bola de bilhar. Mas, na verdade, ele traz muita contribuição. Há aqui um extraordinário avanço, trazendo para o seu modelo experimentações, e isso é muito, muito bom. Só que o átomo de Dalton, esse modelo de Dalton, tinha algumas limitações, dentre elas a natureza elétrica da matéria. Ele não conseguia explicar algumas características elétricas que já se conhecia. Por exemplo, já se conhecia a pilha do Alessandro Volta e tantas outras características elétricas da matéria. Mas antes da gente passar para o cientista que de fato contribui para a elucidação dessa natureza elétrica, a gente vai falar desse cientista aqui, o Crookes. Vocês conhecem provavelmente a ampola de Crookes, né? William Crookes foi esse cientista que elaborou esse aparato conhecido como ampola de Crookes, né? Tantos cientistas vão utilizar para tantos outros experimentos. Mas era uma espécie de tubo de vidro em que ele conseguia colocar gás aqui, também aplicar uma descarga elétrica. E aí, nesse trabalho em que ele publica sobre a matéria irradiante, mas também um outro trabalho, ele vai concluir uma coisa interessante, que quando aplicava-se sobre alguns materiais, como pedras preciosas, conchas, corais, rochas, quando aplicava-se, colocava-se dentro ali da ampola e aplicava descarga elétrica ali sob um vácuo, esses materiais emitiam uma certa luminescência, uma fluorescência ou uma fosforescência. Percebam aqui diferentes formatos de ampola, na verdade a gente tem 2 aqui,
formato tradicional, só que nesse caso vertical, e esse formato aqui parecendo uma cabeça de ET. Ele colocava assim o material que emitia ali a radiação. Esse experimento do Crookes, ele acabou na verdade virando um artigo de decoração, porque essa radiação, ela é, além de ser brilhante, bonita de fato, ela encantou ali os contemporâneos. No seu laboratório foi encomendado muitas ampolas de Crookes com materiais. Essa aqui, por exemplo, é uma pedra preciosa, e aí de fato acabou virando um artigo de decoração até mais luxuoso. Mas, como eu falei, cientistas de fato também utilizaram a ampola de Crookes para trabalhar e descobrir outras coisas, como foi o caso do Thomson. O Thomson utilizou a ampola. Aqui a gente tem um cátodo, um ânodo, já se conhecia essa nomenclatura. E aí era aplicado uma descarga elétrica. Tinha que ter o vácuo, porque quando tinha muito gás não se via nada. Mas quando aplicava-se a descarga elétrica, via-se esse feixe partindo aqui do cátodo. E aí formava aqui na parede do ânodo uma certa luminescência. E esse raio ficou conhecido como raio catódico porque partia exatamente do cátodo. E agora a ideia, e o que o Thomson fez, foi estudar o que compunha, do que era constituído esse raio catódico. Isso concedeu a ele o Nobel de Física no ano de 1906, justamente pelos estudos de raios catódicos. Vamos ver o que o Dalton observou. Esse aqui é o seu experimento. Percebe que nesse primeiro caso tem um anteparo entre os raios catódicos, entre os raios que saem aqui do cátodo e a parede aqui do ânodo, e o anteparo, a sombra formada é uma sombra simétrica ao objeto que se coloca, o anteparo. Percebe que a luz esverdeada ao redor, então essa sombra significa que esses raios se propagavam em linha reta. Depois coloca-se uma ventoinha dentro do tubo e percebe que o raio ele empurra essa ventoinha, significando que esses raios também então tinham massa. Eles tinham massa, eles eram também constituídos de matéria. E esse terceiro exemplo mostra que quando esse feixe de raio era submetido a um campo elétrico negativo, existia uma repulsão entre o feixe e a placa, significando que, bom, o feixe só poderia ser negativo, porque segundo a interação eletrostática, cargas de mesmo sinal se repelem, né? E cargas de sinal contrário se atraem. Então, da mesma forma, quando esse feixe era submetido a um campo positivo, o feixe era atraído por esse mesmo campo. Então, Thomson publicou os seus resultados aqui nesse artigo em 1897 e chegou às seguintes conclusões. Esse raio catódico era constituído de de um corpo que tinha massa, né? Afinal de contas, movia ali a ventoinha. Também possui carga negativa, pois repelia campo elétrico negativo e atraía campo elétrico positivo. Estão presentes em qualquer material, e ele também determinou uma coisa interessante: a relação carga-massa. E perceba, essa relação possui um valor muito grande, 10 a 11. Então ele pensou o seguinte: olha, se esse valor é muito grande, de duas, uma. Ou essa massa é muito pequena para poder elevar o valor aqui do resultado, ou essa carga elétrica, na verdade, é muito grande. E certamente ele concluiu que, na verdade, esses constituintes, os raios catódicos, possuíam massa muito pequena. E aí, no seu modelo atômico, ele conclui a existência de corpúsculos negativos que tinham massa, ou seja, ele explica a natureza elétrica que até então no modelo de Dalton era deficitária. Eu não pretendo explicar aqui nessa aula quais eram os cálculos e como se faz. Na verdade, eu quero explicar como que ele chegou a essa conclusão dos cálculos. Vamos observar aqui o feixe de raio catódico quando não tem nenhuma ação, nem campo elétrico, nem magnético. Então ele se propaga ali em linha reta, como a gente viu no exemplo. É como se a gente tivesse aqui ó, o eixo na cartesiano, x, y, e não há nenhuma variação em y. O feixe, na verdade, se propaga aqui em x, muito bem, sem variação. Mas quando a gente aplica ali um campo elétrico, por exemplo, negativo, vou pensar aqui, já que houve uma repulsão,
percebe que agora esse feixe há um desvio e há um valor aqui, ó, variando no eixo Y. Essa variação no eixo Y é levada em conta na hora de definir a relação carga-massa. Então eu tenho que a relação carga-massa do elétron leva em conta essa variação. Por que essa variação? Porque se eu aplico ao mesmo tempo o campo elétrico e o campo magnético, eu consigo ficar brincando de alinhar esse feixe até encontrar um equilíbrio. E é por isso também que ele leva em consideração o campo elétrico e o campo magnético ali no cálculo e também o comprimento do tubo. Mediante tudo isso, ele chega a esse valor grande, no qual a gente já percebeu que para ser tão grande assim é porque a massa desse componente do raio catódico deve ser muito pequena. Então Thomson conclui ali belamente no seu modelo que os átomos e os elementos consistem agora de um número de corpúsculos eletricamente negativos englobados numa esfera uniformemente positiva. Essa palavra englobados, ela também é constantemente encontrada como incrustados. E é por isso que a gente tem a ideia de pudim de passas, como se os elétrons estivessem ali englobados, presos, incrustados nesse pudim. Na verdade, ele não usa essa ideia do pudim de passas. Ela vem de uma conferência que ele deu, em que ele usou o termo plum pudding, em que é uma espécie de panetone britânico. Mas a gente tem aqui o modelo de Thomson explicado nesses trechos do seu artigo, em que era uma esfera positiva, uniformemente eletrificada, e dentro dessa esfera ele fala que existem ali uma série de anéis paralelos, em que o número de corpúsculos vai variando de anel para anel, ou seja, a presença ali dos elétrons girando em alta velocidade no nosso átomo. E, além disso, ele prevê ali no seu modelo já como que os átomos, como que os compostos são formados. Ele fala que átomos eletronegativos, ou seja, aqueles em que os elétrons, os corpúsculos são estáveis, quando se aproximam são misturados com átomos eletronegativos, em que os elétrons não estão firmemente presos. A força eletrostática, né, a força faz com que um perca elétrons e o outro ganhe ali, né, receba a transferência dos elétrons do eletropositivo para o eletronegativo. Pessoal, isso aqui na verdade é um preâmbulo, é uma ideia inicial do que hoje se conhece como ligação iônica. Então nós, como futuros professores, vamos transmitir para as próximas gerações não simplesmente a ideia do plum pudding, do pudim de passas, a analogia simples de Dalton, mas sim o quão seu modelo atômico era muito rico e explicava um dos grandes problemas ali da época. Pessoal, então na aula de hoje a gente viu o modelo de Dalton e o modelo de Thomson, um pouco mais aprofundado do que se vê no ensino médio e na graduação. Na próxima aula a gente vai ver também um experimento muito bacana em que se chegou à conclusão de fato da existência dos elétrons.